Então ele decidiu voltar ao iate e começou os reparos. Entrou na cabine de comando, encontrou o motor e a bateria, usou um alicate para conectá-los, fez uma bomba improvisada e começou a retirar a água do porão, esvaziando lentamente. Quando a água foi removida, o homem guardou a lona e fez uma cola caseira para consertar os buracos na parede do barco. Quando os reparos foram concluídos, ele voltou à cabine e tentou pedir socorro pelo rádio, mas ficou esperando por um longo tempo e não obteve resposta. Sem alternativa, ele tentou limpar o motor para se preparar para navegar de volta para casa, mas, depois de várias tentativas, não conseguiu ligar o iate. Parece que só poderia depender da força do vento para flutuar. Subiu no mastro, pensando em levantar as velas novamente. Foi então que percebeu ao longe um barco-dragão se aproximando. Apavorado, ele desamarrou a jangada e tentou remar até o barco-dragão em busca de ajuda. No entanto, algo estranho aconteceu. O iate atrás dele, misteriosamente, começou a se mover em sua direção. Ele lutou desesperadamente com o remo, mas o iate se aproximava cada vez mais. Quando viu que seria inevitável a colisão, o homem não teve outra opção senão saltar para o mar. Quando emergiu, o barco-dragão havia desaparecido. Apavorado, ele não se atreveu a voltar para o iate e ficou flutuando no mar até a noite cair. A temperatura despencou e, inexplicavelmente, alguns golfinhos apareceram ao seu redor, como se estivessem prontos para ajudá-lo. Mas, quando ele começou a relaxar, os golfinhos se dispersaram de repente. Seriam tubarões se aproximando? Nesse momento, o estranho iate apareceu novamente diante dele. Sem saída, o homem teve que embarcar de novo na embarcação fantasma, com uma lanterna na mão. Ele vasculhou a cabine cautelosamente, tentando descobrir a origem dos estranhos fenômenos. Mas o interior da cabine ainda estava vazio. Exausto, ele se deitou na cama e caiu em um sono profundo. O homem acordou de repente de seu sono, com os olhos ainda meio sonolentos, e olhou para fora da cama. Seus dedos tocaram a superfície do mar, brilhando sob a luz do sol. Ele se levantou rapidamente, pronto para sair do quarto, mas não esperava que a porta fosse trancada novamente. Contudo, desta vez, ele estava incomumente calmo. Com a experiência anterior no banheiro, ele sabia que a violência não resolveria o problema. Nesse momento, um som estranho veio do banheiro atrás dele. O homem se aproximou cautelosamente. Após uma busca, encontrou uma porta secreta atrás do vaso sanitário. Ele conseguiu abri-la e, para sua surpresa, encontrou um túnel secreto. Nesse instante, ouviu passos acima de sua cabeça, como se alguém estivesse se escondendo ali. O homem entrou rapidamente no túnel, tentando seguir a pessoa que estava se escondendo. No caminho, encontrou várias latas e uma faca. No final do túnel, uma janela pesada bloqueava seu caminho. Por mais que tentasse, a janela não se movia. Enquanto isso, o iate acelerava em direção a uma ilha que parecia familiar. No entanto, antes que ele pudesse resolver o problema, a porta pequena atrás dele se fechou silenciosamente, confinando novamente em um espaço apertado. O oxigênio estava ficando escasso, e o homem estava à beira da inconsciência. O iate se aproximava da costa, mas, de repente, a porta do túnel se abriu, e o iate parou. O homem olhou cautelosamente para fora, certificando-se de que não havia perigo. Antes de sair, nesse momento, a porta do quarto também foi aberta, e ele voltou ao convés. Ao ver o que estava diante de seus olhos, seu nervosismo se dissipou. O misterioso barco à vela, de alguma forma, havia retornado à sua cidade natal. No entanto, ao descer na terra firme, em busca de ajuda, ele descobriu que a vila estava deserta. Para sua surpresa, sua casa havia sido destruída, uma paisagem desolada e arruinada. Nesse instante, o iate começou a se afastar lentamente da costa e foi embora. O homem seguiu o barco, e a velocidade dele aumentava. No entanto, em um piscar de olhos, ele desapareceu no vasto mar. O homem olhou em volta e percebeu, aterrorizado, que a ilha que o havia criado estava estranhamente silenciosa e sem vida. Quando finalmente encontrou sua casa, ouviu um barulho distante. Ele atravessou a porta e o que viu o deixou em choque. Com medo profundo em seu rosto, o barco que havia desaparecido atrás dele estava parado na costa, e havia turistas rindo ao redor. Câmera então se moveu para a caverna pela qual o homem havia passado antes, e o misterioso navio fantasma reapareceu.